Olá, você meu amigo, você minha amiga, irmãos de Ideal Espírita, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Nós vamos iniciar em instantes um programa excepcional, mas antes de falarmos do programa, nós queremos falar da nossa página Estação da Luz Espírita. A página reúne aqui o maior acervo possível de matérias espíritas, os livros da codificação, palestras, entrevistas, os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal, os programas da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, e assim você encontra no mesmo lugar o acervo que atende às suas necessidades de lazer, pesquisa e estudos. Mas a nossa página não tem fins lucrativos. O objetivo é único e exclusivo, a divulgação da doutrina espírita. E nós vamos reproduzir o programa agora excepcional. Programa Espírita, Filosofia, Ciência e Moral, um ateu. Do livro O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 5, Espíritos Suicidas, apresentação de Alexandre Santos, José Guilherme e Cristina Buquerque, transmissão da Web Rádio Estação da Luz. Muitíssimo obrigado pela companhia e vamos ao programa. Bom dia a todos e todas que nos ouvem pela Web Rádio Estação da Luz. Estamos aqui reunidos para mais um programa Filosofia, Ciência e Moral. Hoje, no programa, falaremos mais uma vez, está aqui já o nosso irmão José Guilherme, que também apresentará esse programa junto conosco. Eu sou o Alexandre Santos, o nosso irmão Tavares está aí em toda a tecnologia necessária, manipulando toda a tecnologia necessária para que o programa chegue em todos os recantos do Brasil e do mundo. E nós, como sempre, no programa Filosofia, Ciência e Moral, como estamos fazendo há um bom tempo, nós estamos ainda no estudo do livro O Céu e o Inferno, mais precisamente, meu amigo Guilherme, meu amigo e minha amiga ouvinte, na segunda parte. E hoje nós continuaremos o programa iniciado na semana passada, sobre o caso de um suicida, um ateu suicida. Mas antes disso acontecer, meu amigo Guilherme, nós vamos iniciar o programa com uma leitura preparatória, uma prece inicial, um evangelho, para a gente lembrar do querido Mestre Jesus, que nos guia o tempo inteiro aqui neste programa. E para isso, meu amigo Guilherme, eu vou passar a palavra para você nesse momento. Ok, Alexandre, bom dia, Alexandre, bom dia, Tavares, bom dia, ouvintes da Web Rádio Estação da Luz, e ouvintes de hoje e do futuro, né? Porque o programa fica gravado e fica à disposição daqueles que tiverem curiosidade de dar uma olhadinha no futuro, ver as mensagens. É muito bom, Alexandre, mais uma vez, estamos aqui mais uma quarta-feira, nós como eternos estudantes da doutrina, né? Tentando levar um pouco dessas luzes confortadoras e esclarecedoras para todos aqueles que nos escutam, né? E quarta-feira, mais uma vez, mais um dia de filosofia, ciência e moral. E como não poderia deixar de ser em todas as atividades espíritas, a gente inicia os trabalhos com aquelas leituras para que a gente já entre no clima, que a gente já
começa a mentalizar o Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, a espiritualidade superior, nossos guias, nossos mentores, para que a gente possa conseguir levar a mensagem com o êxito necessário, né? Com o nosso esforço e com o êxito necessário. E hoje, mais uma vez, meu amigo Alexandre, meu amigo Tavares, eu selecionei aqui uma leitura do livro Fonte Viva, da obra de Chico Xavier, uma psicografia do Espírito de Emmanuel. E hoje é uma lição de número 92, Demonstrações do Céu. É uma lição, pelo que eu estive olhando aqui rapidamente, Alexandre, foi selecionado um pouco aleatório, mas que tem tudo a ver com o que a gente está estudando, né? E que a gente vai estudar. Demonstrações do Céu. Disseram-lhe, pois, que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? João, capítulo 6, versículo 30. E Emmanuel nos traz os seguintes comentários. Em todos os tempos, quando alguém na terra se refere às coisas do céu, verdadeira multidão de indagadores se adianta pedindo demonstrações objetivas das verdades anunciadas. Assim é que os médiuns modernos são constantemente assediados pelas exigências de quantos se colocam à procura da vida espiritual. Esse é evidente e deve dar provas daquilo que identifica. Aquele escreve em condições supranormais e é constrangido a fornecer testemunho das fontes de sua inspiração. Aquele outro materializa os desencarnados e, por isso, é convocado ao teste público. Todavia, muita gente se esquece de que todas as criaturas do Senhor exteriorizam os sinais que lhe dizem respeito. O mineral é reconhecido pela utilidade. A árvore é selecionada pelos frutos. O firmamento espalha mensagens de luz. A água dá notícias do seu trabalho incessante. O ar esparge informações sem palavras do seu poder na manutenção da vida. E entre os homens prevalecem os mesmos imperativos. Cada irmão de luta é examinado pelas suas características. O tolo dá-se a conhecer pelas puerilidades. O entendido revela mostras de prudência. O melhor demonstra as virtudes que lhe são peculiares. Desse modo, o aprendiz do Evangelho, ao solicitar revelações do céu para a jornada da terra, não deve olvidar as necessidades de revelar-se firmemente disposto a caminhar para o céu. Houve dia em que a turba vulgar dirigiu-se ao próprio Salvador que a beneficiava, perguntando: que sinal fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Imagina, pois, que se ao Senhor da vida foi dirigida semelhante interrogativa, que indagação não se fará do alto a nós outros, toda vez que rogarmos sinais do céu, a fim de atendermos ao nosso simples dever? Então, Alexandre, isso é uma lição que Emmanuel nos convida a refletir, no sentido de que sempre houve essa busca por sinais, por provas da existência de uma vida posterior. Sinais do céu, sinais da existência de Deus, né? Sempre se existiu isso. O próprio Jesus não escapou a esses comentários, né? E você vê, Alexandre, e que Emmanuel, ele nos mostra nessa lição dois aspectos. O primeiro aspecto que ele quer nos mostrar é que não adianta a gente mostrar sinais através do maravilhoso, porque não vai convencer a ninguém. Nem o próprio Mestre Jesus conseguiu. A gente vê na narrativa dos evangelistas que, apesar de tudo aquilo que Jesus fez, acalmou as águas, curou paralíticos,
ajudou espíritos enfermos, curou os cegos, curou os leprosos. Mas, mesmo assim, entre eles, os próprios discípulos não se convenceram, não foi suficiente para convencer nem aos próprios discípulos, ao ponto de, quando Jesus ressuscitou e apareceu entre eles, um que não estava, chegou, inclusive, a duvidar dos outros companheiros. Quando os companheiros testificaram o maravilhoso que Jesus apareceu para ele, ele duvidou. Eu lembro também um caso de Chico Xavier, uma passagem da vida de Chico Xavier, meu amigo Alexandre, meu irmão ouvinte, em que Chico Xavier dedicou-se aos processos de materializações, às manifestações físicas de materializações. E, com isso, ele afastou um pouco da obra, da edição dos livros. E ele foi firmemente repreendido por Emmanuel, né? Que ele disse que a obra dele, a vida dele tem que ser dedicada através do livro, que ele deixasse aquele processo de estar tentando provar através das manifestações físicas. Por quê? Porque as manifestações físicas, Alexandre, ela não convence. Enquanto se tiver 500 pessoas numa sala presenciando um evento de materialização ou algum outro, uma psicografia, por exemplo, enquanto vai ter 20 ou 30 que acredita, que vê que aquilo é verdade, a grande maioria vai duvidar. Não, isso é um truque, isso é aquilo. O próprio Chico Xavier, quando escreveu o Parnaso, chegou-se ao ponto, ao absurdo de acreditar que Chico, ele absorveu o entendimento de todos aqueles autores. Quer dizer, não precisaria, né? Então, para encerrar, Alexandre, essa é a primeira lição que Emmanuel quer nos dar, que não adianta a gente tentar provar os sinais do céu através do maravilhoso, através do milagre, através do fenômeno, e sim através de mostrarmos quem somos. Se nós somos uma pessoa que caminha para Deus, se nós somos uma pessoa voltada para o bem, é através dos nossos frutos, do nosso exemplo, que nós vamos mostrar os sinais. Por exemplo, Chico Xavier mostrou os sinais do céu através dele, pela sua psicografia, pela sua bondade, pela sua humildade, pela sua caridade, pela sua dedicação. Francisco de Assis mostrou aos religiosos da época os sinais do céu através da sua simplicidade, através da pobreza, né? Irmã Dulce mostrou os sinais do céu através da sua obra de caridade junto aos enfermos da Índia. E para fechar ainda, Alexandre, fechar realmente agora, eu estou me alongando, mas é porque eu fiquei empolgado com essa lição de Emmanuel. Os sinais do céu estão aí, Alexandre, a infinidade celeste. Você vê que hoje em dia, naquela época não tinha, mas hoje tem, a Terra é um globo. E esse globo é coberto d'água, e essa água não cai, essa terra não cai, tudo funciona perfeitamente. Quer dizer, a obra de Deus se manifesta através da organização, da perfeição, tudo é perfeito, né? Interessante, né? Então, para que sinais melhores do que esse, né, Alexandre? É com você. É isso que eu queria. É isso aí, meu amigo Guilar. Obrigado por tudo, por essa lição maravilhosa trazida pelo nosso irmão Emmanuel, pelas reflexões, tudo muito importante para a gente iniciar o programa de hoje. Como você muito bem disse, tudo isso casa com o que a gente vai falar daqui a pouco sobre o tema central do programa. Eu queria aproveitar, Guilar, de fazer uma prece inicial. Essa prece é uma prece muito conhecida, é a prece de Caritas, tá? Ela é uma psicografia trazida pelo Espírito Caritas, né, em 25 de dezembro de 1873, então foi um verdadeiro presente de Natal para toda a humanidade terrestre. Vamos lá. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor,
para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma faísca só do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. E com essa prece maravilhosa, meus irmãos e irmãs, nós pedimos a Jesus, nosso modelo e guia, autorização para iniciar esse trabalho de divulgação da doutrina espírita em mais uma manhã de quarta-feira, meu amigo José Guilardo, meu amigo Tavares, meu amigo e minha amiga ouvinte da Web Rádio Estação da Luz. E para iniciar os trabalhos de hoje, meu amigo Guilardo, eu vou fazer aqui uma leitura do Evangelho, aberto aqui também aleatoriamente, assim como o irmão Guilardo fez aí com a leitura preparatória. E a mensagem que nos apareceu aqui é no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o mal e o remédio. É uma mensagem de Santo Agostinho, trazida a nós, humanidade terrestre, em Paris, 1863, e que diz o seguinte: vossa terra é, por acaso, um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não soa ainda aos vossos ouvidos? Não clamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem neste vale de dores? Vós que nele viestes viver, esperai, portanto, lágrimas ardentes e penas amargas. E quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, voltai os olhos ao céu e bendizer ao Senhor, por vos ter querido provar. Ó homens, não reconhecereis o poder do vosso Senhor, senão quando ele curar as chagas do vosso corpo e encher os vossos dias de beatitude e de alegria. Não reconhecereis o seu amor, senão quando ele adornar vosso corpo com todas as glórias e lhe der o seu brilho e o seu alvor? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Chegado ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre um monturo, ele clamou a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência, e vós me reduzistes à mais profunda miséria. Graças, graças, meu Deus, por terdes querido provar o vosso servo. Até quando os vossos olhos só alcançarão os horizontes marcados pela morte? Quando, enfim, vossa alma quererá lançar-se além dos limites do túmulo? Mas ainda que tivesseis de sofrer uma vida inteira, que seria isso ao lado da eternidade de glória reservada àquele que houver suportado a prova com fé, amor e resignação? Procurai, pois, a consolação para os vossos males no futuro que Deus vos prepara. E vós, os que mais sofreis, julgar-vos-ei os bem-aventurados da terra. Como desencarnados, quando vagueáveis no espaço, escolhestes a vossa prova, porque vos consideráveis bastante fortes para suportá-la.
triunfo de alvura purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédios, pois, poderíamos dar aos que foram atingidos por obsessões cruéis e mal expoentes? Um só é infalível: a fé. Voltar os olhos para o céu. Se no auge de vossos mais cruéis sofrimentos cantardes em louvor ao Senhor, o anjo de vossa guarda vos mostrará o símbolo da salvação e o lugar que devereis ocupar um dia. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Ela aponta sempre os horizontes do infinito, ante os quais se esvaiam os poucos dias de sombra do presente. Não mais nos pergunteis, portanto, qual o remédio que curará tal úlcera ou tal chaga, esta tentação ou aquela prova. Lembrai-vos de que aquele que crê se fortalece com o remédio da fé, e aquele que duvida, um segundo de sua eficácia, é punido na mesma hora, porque sente imediatamente as angústias pungentes da aflição. O Senhor pôs o seu selo em todos os que creem nele. Cristo vos disse que a fé transporta montanhas. Eu vos digo que aquele que sofre e que tiver a fé como apoio será colocado sob a sua proteção e não sofrerá mais. Os momentos mais dolorosos serão para ele como as primeiras notas da alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do seu corpo que, enquanto este se torcer em convulsões, ela pairará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes os que sofrem e choram. Que suas almas se alegrem, porque serão atendidas por Deus. Essa é a mensagem do Evangelho de hoje, meu amigo Guilardo. Eu não vou nem comentar esse Evangelho, porque ele vai ser comentado naturalmente no momento em que a gente começar a entrar no tema do nosso programa de hoje. O Evangelho fala aqui, não é, uma mensagem muito forte, muito importante do nosso irmão Santo Agostinho. É uma mensagem que fala do mal e do remédio. Né? O mal que nós sofremos porque precisamos sofrer para poder crescer, para poder nos limpar das nossas imperfeições, e o remédio que é a fé no futuro, a fé na vida futura, meu amigo Guilardo, porque o sofrimento na terra significa libertação do espírito no mundo espiritual. Mas, meu amigo Guilardo, relembrando, entrando no assunto de hoje, e já agradecendo em nome da Web Rádio Estação da Luz, todos aqueles que estão nos acompanhando, todos aqueles que estão assistindo aqui o programa junto conosco e interagindo junto conosco. Guilardo, só para relembrar, nós na semana passada... Alexandre? Só mandar um abração aí, né, para Robson Nascimento, está acompanhando a gente, Chiquinho, cadeira cativa aqui no programa, né? E quem está nos acompanhando também deve estar sentindo uma falta de luz, é porque nossa estrela hoje, por algum motivo de força maior, ou de internet, ou de algum compromisso da vida material, não pôde estar conosco até agora, né, Cristina? Sempre está conosco aqui, abrilhantando o nosso estudo, né? Mas hoje nós temos aqui uma grande responsabilidade, né, Alexandre? Só nós dois, né? Mas vamos lá. É verdade, meu amigo Guilardo. Cristina sempre traz muita luz nos comentários, nas observações que ela traz, mas vamos tentar aqui pegar a inspiração do alto para que a gente possa trazer a mensagem a todos os irmãos que estão necessitando. Então, meu amigo Guilardo, como a gente já vinha falando, na semana passada nós começamos a estudar uma mensagem que foi trazida e colada no livro O Céu e o Inferno pelo Allan Kardec, né? Lá na parte que trata sobre os espíritos suicidas, Allan Kardec nos trouxe a história de um ateu que familiares dele, depois da desencarnação dele, algum tempo depois da desencarnação dele, procurou Allan Kardec lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e lá pediu para que Allan Kardec, junto com a equipe de médiuns que trabalhava lá na sociedade, evocassem o espírito desse familiar que havia morrido, havia desencarnado numa situação deplorável.
né, extremamente materialista. Esse sujeito, apesar de ser muito inteligente, né, se apegou a ideias materialistas e acabou, né, duvidando da existência de Deus e duvidando da existência de um mundo espiritual, de uma vida depois da morte do corpo físico. Então ele era um ateu convicto. Ele não acreditava nem em Deus e nem acreditava na vida futura. Nem acreditava que a alma do ser humano sobreviveria à morte do corpo físico. Então, não suportando mais as dificuldades da vida, o que é que fez esse rapaz? Ele acabou se matando. Ele se matou, né, pulando num rio, alguma coisa dessa natureza, se matou afogado, né? E o que é que acontece, meu amigo Guilardo? Ao ser evocado, esse espírito apresentava-se, mesmo 2 anos depois da sua desencarnação, ele apresentava-se numa situação ainda muito deplorável, né? Muito revoltado. Lembrando que essa transmissão também está sendo feita para várias outras rádios espíritas, viu, meu amigo Guilardo, né? A transmissão hoje também, acontece pela Rádio Rio de Janeiro, AM 1400. Rio de Janeiro é parceira e amiga da Web Rádio Estação da Luz. Na transmissão de hoje também a Rádio Deus Conosco de Maceió, Alagoas. A amiga Lia é responsável aí pela rádio lá de Maceió. E a Rádio Coromandel, também espírita, e várias outras rádios que são parceiras da Web Rádio Estação da Luz. Coromandel Espírita de Minas Gerais, amigo Hernani. O amigo Hernani é o responsável pela Rádio Coromandel. Então, a todos esses irmãos que estão nos ouvindo aí, lá de Minas Gerais, de outras partes do Brasil, nós damos as boas-vindas a todos e que possam interagir conosco aqui no programa. Então, meu amigo Guilherme, como a gente vinha dizendo, essa história desse ateu, né, ela foi retratada, ela foi registrada na parte que trata sobre espíritos suicidas, porque o ateu, antes de tudo, ele também se matou. E ele estava numa situação deplorável. O que é que ele coloca lá naquela situação? Que ele vivia no mundo espiritual, estava muito revoltado, chegou a quebrar o lápis, a tentar rasgar o texto que escreveu, né? E depois foi começando a dizer qual era a situação em que ele se encontrava. Era uma situação deplorável. Kardec pergunta naquele momento se ele se encontrava com os familiares dele, principalmente com o irmão dele, que na vida ainda material era igual a ele, ateu igual a ele, não acreditava nem em Deus, nem na vida futura. Só que esse irmão dele não chegou a se matar, não chegou a se suicidar, né? Não cometeu esse ato. Aí o que é que acontece? Kardec pergunta se ele vê o irmão, ele diz que não, né? Que não é possível os dois andarem juntos, cada um leva a sua dor, e quando passar a dor é que eles voltam a se encontrar. E revoltado do jeito que ele estava, ele deu toda essa mensagem lá, que nós abordamos e falamos sobre ela no programa passado. Nesse programa de hoje, meu amigo Guilardo, a gente vai continuar nessa história. Só que a gente vai ver o outro lado dessa história. Kardec, né, ele acaba sentindo a necessidade de evocar o irmão desse irmão suicida, que também era ateu, mas que não se matou, que não se entregou ao suicídio, a ideias suicidas. Ele suportou as vicissitudes da vida até o fim, mesmo sem ter fé. Mesmo sem ter fé. E é preciso a gente lembrar também, Guilardo, que na mensagem do irmão dele, na semana passada que nós lemos, ficou claro que ele sofria, naquela encarnação, o ateísmo como uma forma de prova para o espírito dele, de expiação também por uma vida anterior em que ele acabou merecendo nessa vida subsequente surgir sem a ideia e sem a intuição da fé, sem a intuição da vida futura, sem a intuição de um Deus, da existência de um Deus, um Criador. Então isso era uma prova e uma expiação ao mesmo tempo para esse espírito suicida naquela encarnação em que ele se entregou ao materialismo, ao invés de resistir a tudo isso. Tá bom? Então isso tudo é importante para que a gente saiba. E aí o irmão dele é evocado, meu amigo Guilardo. O irmão dele é evocado. E eu queria dizer aqui para você o seguinte, olha, Kardec diz aqui para a gente, na evocação do irmão, evocação de um irmão do precedente que professava as mesmas teorias, ateístas, mas que não se suicidou.
posto que também infeliz, este se apresenta mais calmo, mais calmo. A sua escrita é clara e legível. Ilegível. Aí vem a evocação e olha só o que diz como primeira mensagem o irmão, também ateu, que está desencarnado. Possa o quadro dos nossos sofrimentos ser útil lição, persuadindo-vos da realidade de uma outra existência, na qual se espiam as faltas oriundas da incredulidade. Então, meu amigo Guilardo, para a gente iniciar nosso papo, você veja como é diferente a abordagem que foi feita pelo irmão ateu que havia se suicidado e foi evocado anteriormente, e por esse que, né, foi evocado posteriormente, logo em seguida, e que traz uma ideia já de arrependimento, meu amigo Guilardo. Veja a ideia de arrependimento dele. Ó. Ele, na primeira mensagem que ele traz, ele deseja que a situação dele, que ele veio expor a partir dessa mensagem, olha, sirva de exemplo. Olha a nossa irmã Cristina chegando aí entre nós. Né? Então bem-vinda, minha irmã Cristina. Seja bem-vinda, querida. Bom dia, bem. Obrigada. Tive problema aqui com a conexão, não quer me deixar entrar. Tá certo, minha querida. São nossos obsessores, como é que se chama? Tecnológico, né? Da tecnologia. Mas a gente é mais insistente que eles. Tá certo. Muito bem. A insistência é importante nessas horas. Então, meus irmãos, como a gente já vinha dizendo, esse irmão evocado, né? O irmão dele é evocado, apesar de ter sido ateu também, igual a ele, de ter duvidado da existência de Deus, de ter duvidado da existência de uma vida espiritual, ele já reconhece a existência da vida espiritual após desencarnar, né? Reconhece o seu grande erro e já coloca o seu exemplo como uma forma de ajudar as pessoas que tinham esse mesmo pensamento a largar esse pensamento. É tanto que ele diz, possa o quadro de nosso sofrimento, ou seja, o quadro dele, a situação dele, a vida dele, né, a experiência dele naquele momento, ser útil lição. Olha como esse irmão já evoluiu bastante depois da desencarnação, né? Ele já compreendeu muito bem a situação em que ele está. E interessante é que Kardec faz uma pergunta, ó. Vós e vosso irmão que acabamos de evocar, vos vedes reciprocamente? A resposta dele, não, ele me foge. Ele foge. Então, olha, na evocação passada, o que é que o irmão dizia? Que ele não tinha condições de estar diante do irmão, né? Que cada um segue com o seu sofrimento. E quando conseguirem resolver a questão do sofrimento, eles se encontram na aventura. Era o que dizia o irmão na semana passada, na mensagem que a gente viu. E o que é que esse diz agora? Não, é ele que foge de mim. Né? Então, o outro fugia dele por algum motivo. Por algum motivo, os dois não teriam como estar juntos. Um fugia do outro, meu amigo Guilardo. E aí é importante que a gente observe o que diz Kardec aqui logo depois dessa pergunta, e aí eu passo a palavra para vocês. Olha, poder-se-ia perguntar como é que os espíritos se podem evitar no mundo espiritual, uma vez que aí não existem obstáculos materiais nem refúgios impenetráveis à vista. Tudo é, porém, relativo nesse mundo e conforme a natureza fluídica dos seres que o habitam. Só os espíritos superiores têm percepções indefinidas, que nos inferiores são limitadas. Para estes, os inferiores, né, os obstáculos fluídicos equivalem a obstáculos materiais. Os espíritos furtam-se às vistas dos semelhantes por efeito volitivo que atua sobre o envoltório perispiritual e fluidos ambientes. A providência, porém, qual mãe? Por todos os seus filhos vela, e por intermédio dos mesmos, individualmente, lhes concede ou nega essa faculdade, conforme as suas disposições morais, o que constitui, conforme as circunstâncias, um castigo ou uma recompensa. Então, Kardec vem nos esclarecer depois que, na verdade, esse afastamento desses dois irmãos era uma providência divina, a fim de que aquilo ali se apresentasse como uma forma de castigo para aquele, né, que um dia
voluntariamente atentou contra a própria vida. Vou passar a palavra aí para Guilardo e Cristina, nossos irmãos aí que participam junto conosco. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Cristina, novamente. Chegou aqui, graças a Deus, para brilhantar o nosso programa de hoje. Alexandre, eu vou fazer antes de passar para a Cristina, só um comentáriozinho a respeito da situação deles dois, né? Você vê que são dois espíritos, um notadamente mais atrasado do que o outro, tanto como nas penas, no sofrimento deles. O que eu pude depreender disso aqui, Alexandre, dessa situação desses dois, assim, inicialmente, é que ele frisa bem que o primeiro, além de ateu, era muito materialista. O que denota que o outro parece que, apesar de ser ateu, não era tão materialista. Assim, dá essa ideia. Outra coisa de dizer, assim, que ele me foge, o que eu... Assim, isso... um raciocínio meu que eu entendo disso aqui, Alexandre. É porque, no primeiro exemplo, ele até diz, Kardec, que a pessoa que é materialista, ele vai sofrer, ele sofre as consequências da incredulidade. Por eu não acreditar em nada, eu cometo certos erros. Mas existem também aqueles erros que eu cometo por eu não acreditar. E existem aqueles erros também que eu induzo aos outros a praticarem, difundindo as minhas ideias equivocadas de não acreditar. Eu sou ateu, mas eu tenho que divulgar essa ideia para, tipo, fazer proselitismo, para adquirir adeptos, não é? E você vê naquele diálogo de Bezerra de Menezes com aquele materialista, a resposta de Bezerra para ele, dizendo que se o materialismo mostrasse algum benefício à humanidade, alguma pessoa que ele conseguiu modificar, se tornar melhor, ele aceitaria um debate. O que ele está querendo dizer com isso, Alexandre? É que, tudo bem, você quer ser materialista? Seja, mas fique com você. Você quer ser ateu? Fique com você. Não queira convencer os outros. Que benefício você traz em querer provar para os outros que você está certo, que não existe um nada? Então, eu vejo aqui, né, que nesses dois exemplos, é como se o primeiro tivesse tentado, o segundo fosse discípulo do primeiro. Ele era ateu porque foi convencido por esse outro do ateísmo. Por isso que ele era mais evoluído. Outra coisa que me chama bastante atenção aqui, Alexandre, é que nos dois casos, você pode observar, imprescindível a ideia, o pedido que eles fazem da prece, o benefício da prece para quem está sofrendo no mundo espiritual. Quer dizer, eles mesmo sendo ateus, principalmente o primeiro, quando ele é perguntado o que você queria que os seus adeptos, os seus familiares fizessem por você? Uma prece. Olha o benefício da prece, né? Em ambos os casos, em ambos os sofrimentos, a prece é requisitada. E o segundo vem dizer que é como se fosse a única panaceia que pode amenizar os sofrimentos. O que seria a panaceia? Pelo que eu estive vendo, seria o remédio para todos os males. Então, a prece é o remédio para todos os males, inclusive para a incredulidade, para a falta de fé. Então, Guilardo, Oi. Meu amigo Guilardo, guarda esse nome, guarda essa palavra panaceia, ela vai ser importante lá na frente. Pronto, perfeitamente. Alexandre, nossa irmã Cristina parece que foi os nossos obsessores do mundo eletrônico, parece que tiraram lá novamente. Então, como eu estava dizendo, Alexandre, só para falar mais um pouco, então, são sofrimentos diferentes. E por que o primeiro foge do segundo, Alexandre? Porque eu acho que deve ter sido por isso, porque que ele o levou a esse comportamento. E seria muito duro para ele encarar outra pessoa, além do sofrimento que ele já estava tendo, o sofrimento moral, de ter que, no seu orgulho, ser quebrado, ser mostrado que ele estava errado, né? Ele ainda enfrentar o outro. Tanto é que ele diz, né, nas suas respostas, que eles foram juntos na aventura e exilados na desgraça, né? Quer dizer, cada um teve uma desgraça diferente do outro. E a gente vê que esse segundo irmão, essa segunda vocação, Alexandre, ele realmente já está bem mais consciente, ele já é bem mais, já aceita bem mais as ideias, e ele já é bem mais consciente dos erros que ele cometeu. E que ele cometeu esses erros porque ele era incrédulo.
Aí a gente vê naquele primeiro caso, Alexandre, eu esqueci de comentar, por que ele cometeu suicídio? Porque, Alexandre, você ser ateu, você não acreditar em nada. Enquanto você é criança, você é adolescente, você é jovem, você está no vigor da vida, é muito bom. Mas à medida que o crepúsculo da vida vai se aproximando, você já imaginou a pessoa que não acredita em nada, o terror que vai tomando conta dela? Eita, está se acabando. Eu vou para onde? O que é que vai acontecer comigo? Como será o nada? Aí esse tipo de indagações, para quem não tem uma fé, para quem não acredita numa vida futura, para quem não acredita numa posteridade, isso deve ser um sofrimento terrível, ao ponto dele ter cometido o que cometeu, né? As desilusões, uma vida sem esperança. A pessoa que não acredita em nada é uma pessoa sem esperança. E, além disso, quando você se depara com a realidade, né, que aí não é mais, como eu até falei no programa anterior, não é mais uma questão de você acreditar ou não acreditar. É já a questão de você já saber. Ele já estava sabendo, agora eu sei que é assim. Tanto é que ele diz, olha, se aqueles que comungam com minhas ideias pudessem ver o meu sofrimento, eles refletiriam nas suas ideias, nos seus pensamentos, porque ele já sabe. E ter que conviver, Alexandre, com a realidade que ele negou tanto tempo, é um sofrimento moral, né? Um sofrimento moral muito grande, né? É de realmente, até ele se convencer de ter que melhorar, é muito difícil. É isso aí, meu amigo Guilherme. Sim. Pois não, meu amigo, pois não, pode concluir. Sim, então, são dois casos, né? Realmente, um era mais incrédulo do que o outro, isso é o que para mim transparece na lição, e o outro já, segundo, bem já melhorado, bem numa situação menos pior, né? Em relação ao outro, até porque esse aguentou as provas até o fim, mesmo não sendo um ateu. Mesmo não acreditando, né? Mesmo não acreditando, né? Ele suportou as provas até o fim e sabe-se lá até se ele não cometeu tantos erros como os outros, né, Alexandre? Porque o materialismo em si, o materialismo brabo, é que faz você cometer muito erro de egoísmo, de orgulho, de vaidade, tudo isso que a gente já sabe, né? Aí, quando ele fala, eu achei interessante aqui também, quando ele diz, quando ele pede preces, né? Aí, eu acho que Kardec, né, pergunta, de quem você está falando? Dos encarnados ou dos encarnados? De quem seriam as preces? De ambos. A prece até no mundo espiritual é muito interessante. E outra coisa, Alexandre, com aquele comentário que tem a respeito de um não poder ver o outro, como é que ele entende aquilo? Que se no mundo espiritual, ele por ser espírito, a matéria não poderia lhe causar oposição, mas até no mundo espiritual, como a gente entende, tem os estágios evolutivos. Existe a matéria física, mas existe também a matéria espiritual, que, de acordo com o seu grau de evolução, ela pode lhe representar um bloqueio ou não, né? Para os totalmente evoluídos, para os mais evoluídos, não existe bloqueio nenhum. Então, seria assim... Exatamente, meu amigo. Da forma como o Kardec já explicou muito bem naquele comentário, né? Mas aí, sim, meu amigo Guilardo, meu amigo, minha amiga ouvinte, meu irmão Tavares, que está aí nos ajudando, nós temos uma pergunta aqui, ó, que, se for possível, Tavares colocar no ar. Essa pergunta é de Alexandre José Napoleão, lá do Lago Sul, Brasília, Distrito Federal. A pergunta do nosso amigo Alexandre José Napoleão é a seguinte: qual o maior contributo do Espiritismo para a humanidade entre todos os postulados da ciência espírita? Só cite um e diga por quê. Só cite um e diga por quê. Importantíssima essa pergunta, meu amigo Guilardo, do irmão Alexandre José Napoleão, porque enquanto nós estamos falando aqui de ateísmo, de materialismo, pessoas que se apegam a ideias materiais, como se tudo na vida fosse matéria. E aí, olha, agradecendo nossa irmã Elma Dourado Torres. Bom dia, irmãos. Elma de Irecê, Bahia. Bom dia, nossa irmã Elma. E aí, meu amigo Guilardo, como a gente vinha dizendo, nós estamos falando aqui sobre materialismo, sobre dificuldades que alguns espíritos têm de compreender, né, não só a vida espiritual, como o mundo espiritual, o próprio Deus como criador de tudo, inclusive de nós, né, e de tudo que tem na natureza,
essa dificuldade de compreensão, isso pode se apresentar no mundo, na vida material, na vida na reencarnação atual em que você está. Isso pode se configurar em uma prova ou uma expiação para o seu espírito. A gente viu isso no exemplo passado, né? O irmão veio desprovido dessas intuições da vida futura e da intuição e da fé, vamos dizer assim. Ele veio desprovido dessas intuições como uma forma de expiação por uma vida anterior dele. Então, isso era uma dificuldade a mais para o espírito dele, para descobrir nas dificuldades da vida, né, uma fé que possa lhe orientar os passos do mundo. Né? Isso é uma bênção para qualquer espírito perdido no mundo, né? Encontrar aqueles que lhe dão o caminho, né, da salvação, da redenção, o caminho do amor ao próximo, o caminho da redenção de si mesmo, de vencer os vícios, as tentações, de entrar numa vida reta, numa vida de caridade, de amor ao próximo. Isso, muitas vezes, nós somos orientados por uma religião, por um líder religioso, por pensamentos religiosos que estão no mundo para ajudar a humanidade. Mas quando você vem desprovido, sem a sensibilidade para isso, como uma forma de expiação e prova, é muito difícil para o espírito, como você está dizendo, Guilardo, é muito difícil mesmo. Né? É muito fácil ele enveredar por ideias suicidas. É tanto que o próprio Evangelho segundo o Espiritismo diz para a gente lá atrás, né, que um dos maiores preservativos do suicídio é justamente a ideia de uma vida futura. Né? Por quê? Porque a fé numa vida futura, ela vai deixando claro para o espírito que aquelas dificuldades na vida material, elas passam. E que no futuro, quando a tormenta da vida material passar, nós vamos colher no mundo espiritual aquilo que é fruto da nossa resignação, da nossa força em resistir a essas ideias de autodestruição. Então, meu amigo Guilardo, a pergunta do colega Alexandre José Napoleão é muito importante, porque ela vai de encontro, ela tenta resgatar exatamente o que é o espiritismo na vida da gente. E aí é preciso que a gente observe que o espiritismo já foi anunciado por Jesus lá atrás. Lá atrás, na vinda do mestre aqui, né? Entre nós, quando ele encarnou entre nós, quando ele veio na missão de guiar a humanidade, né? De mudar toda uma psicosfera que estava atrasando o mundo naquele momento. Jesus disse para a gente, né? Quando ele se despedia dos seus discípulos, informando que ia voltar para o mundo espiritual, que já estava chegando a hora, né, que o Filho do Homem, naquele momento, ia passar por tudo aquilo que todo mundo já sabia, que os profetas já tinham anunciado. Jesus disse, mas eu vou rogar ao Pai, e o Pai vos enviará. Ele já tinha certeza que o Pai enviaria um Consolador prometido. E aí, meu amigo Alexandre José Napoleão, a pergunta, qual o maior contributo do Espiritismo para a humanidade entre todos os postulados da ciência espírita? É, sem sombra de dúvidas, descortinar, meu amigo, esse mundo espiritual para todos nós. Mostrar para a gente como é que a lei de Deus, né, foi criada para dar à humanidade essa possibilidade de, pela fé raciocinada, se modificar e modificar o mundo. Parar de acreditar em ideias puramente materialistas. Parar de acreditar que a vida se resume a isso aqui que a gente vive na Terra, no planeta Terra. Mostrar que existe comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material e que as informações do mundo espiritual podem nos chegar de forma fidedigna, com um trabalho sério, de médiuns preparados, estudados. Né? Assim, é o mundo espiritual vindo trazer para a gente os recados e descortinando a vida espiritual para todos nós. Esse é o maior contributo que a doutrina espírita pode trazer. Viu, Alexandre? E só acrescentando um pouco o que você diz, é muito difícil a gente tirar assim, só porque é um conjunto de ideias, né, que dá um contributo grande. Eu acho assim também que o maior contributo, meu amigo Alexandre, que fez a pergunta, seria essa busca constante da melhoria do ser humano, né, Alexandre? O Espírito ele batalha constantemente, dia a dia, pela melhora do ser humano. E ele nos mostra, através das suas leis, que
Tem que ser feito isso, eu tenho que me buscar me melhorar, porque se eu não quiser continuar sofrendo. E outro grande contributo, porque são tantos que seria difícil a gente elencar qual o maior, mas um dos grandes, nesse mundo conturbado que a gente vive hoje, de tanta querela, de tanta confusão, de tantos conflitos de interesses, né, Alexandre? De tanto sofrimento pessoal, eu acho que a gente poderia dizer, não sei se eu poderia dizer, mas para mim, um dos maiores contributos, Alexandre, o Espiritismo, ele nos traz esperança, né? Eu acho que uma vida sem esperança, uma vida sem uma melhora do porvir, essa ideia que ele nos dá e que ele nos mostra e nos prova de uma vida futura, nos dá uma esperança tão grande, uma força tão grande de enfrentar os problemas, as vicissitudes, as doenças, as dificuldades financeiras, né, da gente entender essa violência que existe uma esperança, porque o Espiritismo nos mostra que a obra divina ela vem silenciosamente melhorando cada um de nós, né? Deus nos coloca em determinadas experiências, em determinadas situações, para que a gente possa, vindo daí desse sofrimento, dessas experiências, se melhorar. E é como dizia o nosso Kardec, né? Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Ou seja, essa busca incessante pela melhoria individual e pela melhoria de toda a humanidade, porque cada vez que eu me melhoro, a humanidade está se melhorando, né? Eu melhoro o meu próximo, e isso é uma cadeia, não é, Alexandre? Isso forma-se uma rede. E como dizia o grandíssimo Bezerra de Menezes, né? Quando um irmão nosso cai no mundo, toda a humanidade cai junto com ele. Mas quando um se levanta no mundo, toda a humanidade se levanta junto com ele. Então, isso é muito importante. E seguindo tudo isso que você está falando aí, Guilardo, olha, sabe que lá no Livro dos Espíritos, meu amigo Alexandre José Napoleão, lá do Lago Sul, Brasília, do Distrito Federal, Kardec fez uma pergunta interessante aos espíritos superiores, né, no momento em que organizava a codificação do Espiritismo. A questão 799, ela ficou registrada como a questão 799 no Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta o seguinte: de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? E a resposta que nos veio foi a seguinte: destruindo o materialismo, que é uma chaga da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde estão o seu verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que ele pode assegurar seu futuro pelo presente, destruindo os preconceitos de seitas, de castas e de cor. Ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Então, esse é o caminho. É por aí que a gente entende que seja uma das principais missões da doutrina espírita no mundo, né? Ajudar a vencer o materialismo, essa ideia de que tudo se resume a esse mundo material em que nós vivemos. Não, né? Não. O mundo material em que nós vivemos, ele existe em função de um mundo espiritual que existe aí, por trás dele, né? Além dele, né? E que é para onde nós vamos, é de onde nós viemos e é para onde nós retornaremos. E aí, meu irmão José Guilardo, nós estamos a 8 minutos de fechar o programa, mas antes de fechar o programa, meu irmão, a gente queria chamar o nosso irmão Elielson Tavares, que sempre nos vem brindar aí com a programação da rádio. Não sei se Tavares está preparado para fazer esse trabalho agora. Está chegando aí entre nós, Tavares. Muito bem, meu amigo. Com certeza, belíssimo programa. Só sentimos falta da Cristina, né? A verdadeira filha pródiga foi, mas vai voltar, não se preocupe, não. Amigos, eu quero falar de um evento, 2 eventos nós vamos fazer aqui na rádio. Vai ocorrer somente nesse mês de outubro, às quartas-feiras. É um programa especial do Estação da Luz, 21 anos no ar. E ele ocorre toda quarta-feira desse mês de outubro, às 21h30, com uma geração nova de espíritas. O Gonçalo Queiroz, inclusive, tem programa aqui na rádio com a gente, né? Todo domingo.
o Gustavinho, Gustavo Siqueira, de Uberlândia, e o Vitor Hugo, o menino, também de Uberlândia. Então, eles vão falar durante essas 4 quartas-feiras, aqui às 21 horas, de Roma à regeneração. Então, teve o estudo semana passada, vai ter agora o surgimento do cristianismo e a queda do Império Romano. Então, é muito interessante, são jovens com uma cultura espírita de milênio, vamos dizer assim. E sábado próximo, nós vamos fazer uma entrevista com a filha do Jorge Resini, um dos grandes baluartes do espiritismo aqui no Brasil, A Vida e a Obra, e entre outras coisas, ele lançou 2 discos, que era disco na época, long play, com psicografia de músicas, letras e música de compositores que já tinham voltado para o plano espiritual. Noel Rosa, Taú Fauves e outros cantores aqui do Brasil e também de fora. Então, bem interessante, é um dos biógrafos do Herculano Pires, o Jorge Resini vamos trabalhar aqui sábado próximo, A Vida e a Obra. Hoje nós tivemos, antes de vocês, Colônia Maria de Nazaré com as meninas do Rio, falando justamente sobre o livro Memória de um Suicida. Agora, estamos vendo o livro dos Espíritos, o livro do Céu e Inferno, na sua segunda parte, Os Espíritos Suicidas, a história de um ateu que começou semana passada e estamos terminando agora. Daqui a pouquinho, 9h30, direto de Portugal, A Vida Não Cessa, a comunicação com os entes queridos que já partiram, com a nossa querida Filomena Queiroz, lá de Lisboa, Portugal. Às 18 horas, Amadeu Ferreira vai fazer o Evangelho por Emmanuel, e às 18h05, melhor dizendo, e às 18h30, nós teremos a nossa parceria com a Rádio Rio de Janeiro, com Berenice Lima e com a Deusa Nogueira, que apresenta o programa Missionário da Luz sobre a obra do André Luiz. Valendo a pena salientar que esse mês de outubro é um mês que a Rádio Rio de Janeiro realmente, de fato, direito completa 50 anos. E às 20 horas, o programa Vida em Abundância, com o nosso irmão Henrique de França. Ele tem uma ONG chamada Salve Assim, que trabalha justamente os dependentes de drogas lícitas e ilícitas, e hoje ele vai falar sobre a dependência química no universo feminino. E logo em seguida, como nós falamos, a partir das 21 horas, Vitor Hugo, menino, Gustavo e o Gonçalo vão fazer o surgimento do cristianismo e a queda do Império Romano, de Roma à regeneração dentro do Estação da Luz 21 anos no ar extra. Então, em rápidas pinceladas, é essa a nossa programação. Nós queremos agradecer a todos aqueles que, direto ou indiretamente, participaram do evento de domingo passado, que focalizou Maria de Nazaré, Francisco de Assis e Kardec. Então, o pessoal gostou muito e eu quero agradecer a todos que, direto ou indiretamente, participaram desse evento. Muito obrigado. São essas as nossas divulgações para o dia de hoje, meu amigo Alexandre. Muito obrigado, querido. Valeu, meu irmão Tavares. Obrigado aí por trazer essa programação maravilhosa. Realmente foi muito interessante e bonito o programa que teve no fim de semana, viu, meu irmão? Lembrando, meu amigo José Guilardo, meu amigo Tavares, meu irmão e minha irmã, ouvinte da Web Rádio Estação da Luz, nós estamos encerrando o programa Filosofia, Ciência e Moral, mas aí como já tinha sido assunto do programa, inclusive fruto de uma pergunta do nosso irmão lá do Lago Sul de Brasília, né, com relação aos postulados da doutrina espírita, é bom a gente sempre lembrar, né, que a doutrina espírita ela traz 5 princípios básicos que são fundamentais para a gente entender a existência e a formulação dessa doutrina que veio dos espíritos para nós, né? Primeiro, a crença em Deus, né, Guilardo? A crença em Deus. Sim. Isso é uma luta constante contra o ateísmo e as ideias, obviamente, materialistas, né? Acreditar em Deus, que tem um ser que criou tudo, né? No mundo e no universo, né? E que criou leis imutáveis que regem toda essa organização espiritual, toda essa organização material em todos os mundos que tem por aí. Porque nós acreditamos também, viu, Guilardo, que nós sobrevivemos à morte do corpo físico, porque acreditamos como princípio na imortalidade da alma, que é um segundo princípio trazido aí pela doutrina espírita, e um outro, acreditamos na comunicabilidade entre aqueles que estão no mundo espiritual e aqueles que estão no mundo material. Então, através da mediunidade, né, através do estudo
e vamos dizer assim, da seriedade com que o médium realiza o seu trabalho, é necessário manter uma comunicação, né, uma comunicação séria, uma comunicação segura entre o mundo espiritual e o mundo material. E acreditamos também como princípio na pluralidade das existências na reencarnação, como um instrumento importante para, né, vamos dizer assim, o nosso crescimento espiritual, o nosso progresso enquanto espíritos. É necessário que a gente volte quantas vezes seja necessário para as experiências da encarnação, né? Através das experiências múltiplas de reencarnações neste planeta e em outros, né? E acreditamos, por fim, defendemos como princípio a pluralidade dos mundos habitados, meu amigo Guilherme, porque Deus não criaria mundos no universo afora apenas para satisfazer, né, vamos dizer assim, a necessidade de tornar as noites na Terra mais bonitas, né? Não, Deus cria os mundos pelos universos afora, justamente para que existam muitas moradas na casa do Pai, onde nós possamos desenvolvermos-nos até chegar no último estágio evolutivo da vida espiritual, meu amigo Guilardo. E assim a gente fecha o programa de hoje. Eu vou passar a palavra para Guilardo, que vai dar as considerações finais e fazer a prece final, viu, Guilardo? Perfeitamente, Alexandre. E dizer também, né, Alexandre, que o espiritismo, porque o materialismo e o ateísmo, ele surge muitas vezes em função da falta do entendimento, né, da falta de uma ideia mais embasada, mais raciocinada. E o espiritismo, ele nos traz essa ideia, né? Porque, por exemplo, o que é que poderia levar, assim, só rapidamente, uma pessoa a se tornar ateu? Vamos colocar com a situação um senhor de engenho e um escravo. O senhor de engenho, ele pode dizer: Deus é muito bom, Deus existe, ele me deu bens, ele me deu... Né? Mas o escravo, ele poderia dizer, né? A pessoa que já nasce com câncer, ele poderia dizer que existe Deus e que Deus é muito bom? Tudo o levaria, né, Alexandre, a duvidar, porque ele se sentiria injustiçado. Aí, com o advento do Espiritismo e a demonstração e explicação de suas leis, a gente entende que isso está perfeitamente de acordo com a bondade, a justiça, o amor e a lei divina, né? A gente compreende que não existe injustiça, que tudo está regido pela lei de causa e efeito, né? Que eu não devo fazer aos outros aquilo que eu não queria que me fizessem, porque se eu fizer, vai me ser feito também, né? O próprio Jesus disse, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, assim, essas desigualdades, essas diferenças de experiência na Terra, só nos é permitido ser compreendida através do Espiritismo, assim, com mais vigor, né? Com mais pujança, com mais força, né? Com mais claridade, com mais luz, com mais certeza. Então, isso aí é por isso que o Espiritismo ele veio para combater o materialismo, né? Porque não existe. Quando você confronta um com o outro, você vai sempre achar no Espiritismo um contraponto rebatendo esse que do materialismo. Não, mas né, pela lei divina pela coisa. E o programa de hoje, Alexandre, foi muito bom, graças a Deus. E foi uma alegria muito grande ter participado, mais uma oportunidade da gente estar aqui, né, contribuindo, né, com a obra, né, da criação. E, Alexandre, para encerrar, eu iniciei fazendo uma prece sobre os sinais do céu, né? E como nós estamos no mês de Francisco, de São Francisco, eu gostaria de encerrar com a oração de São Francisco, porque ela mostra para nós, Alexandre, todos os sinais do céu de que Francisco foi portador para nós, né? Então, fechemos os nossos olhos, mentalizemos Jesus, agradecendo a espiritualidade amiga, a espiritualidade superior, a Jesus, a Deus nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, mais uma quarta-feira, agradecendo aqueles que criaram também esse meio de comunicação, que a gente possa estar aqui hoje levando a mensagem de Deus, a mensagem de Jesus a todos os rincões do mundo, né? A verdadeira maravilha, essa obra que Deus nos enviou, através de abnegados cientistas que pesquisaram e hoje nos colocam à disposição essa ferramenta simplesmente maravilhosa, dizendo: Senhor,
fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E se você estiver procurando os sinais do céu, da obra divina, comece a praticar essas dicas de São Francisco, contida nessa oração, que você vai vê-los abundantemente na sua vida. Que assim seja. Muito obrigado e graças a Deus. Valeu, meus irmãos e irmãs. Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. VaptVupt, não sai daí, né? Já. Valeu, Alexandre.